Olá, sagitarianas e sagitarianos, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos ver quais são as energias disponíveis para o mês de setembro. Eu vou fazer diferente dessa vez, eu vou começar com o oráculo, vou utilizar a Sibila Italiana, e aí depois eu vou clarificando com o tarô, certo? Aproveito para lembrar vocês que a leitura bônus desse mês é de vocês, então vocês, Sagitário, têm uma leitura a mais, né? Então não percam tempo, vou deixar marcadinho aqui. Vão lá assistir essa leitura, certo? E aí, começamos com a carta da conversa. Teve um outro signo, quem que foi? Que começou, a primeira carta também foi a carta da conversa. A amante. A prisão. Vou tirar mais uma. E a carta da sorte ou destino. Fundo do deck, a criança. O que temos aqui, Sagitário? Para muitos aqui estaremos falando de vida afetiva, vida amorosa. Eu sinto que tem uma situação aqui da qual, Sagitário, você não pode escapar dessa situação. Sabe o que eu sinto aqui? Que é algo que precisa acontecer. E aí, quando eu falo não tem como você escapar, você pensa, nossa, é uma coisa horrorosa, que eu não quero que aconteça, mas não necessariamente. É como se, vou dar alguns exemplos, né? Não que seja a sua situação, mas só pra você entender o que eu tô falando. É como se. E daí isso é pra quem? Porque a gente tá falando muito sobre destino, né? Então, essa leitura, eu sinto que ela vai ser bem voltada para quem acredita nessas coisas, destino, multiplicidade de existências e tudo mais. É como se, antes de vir para cá, você assumiu um compromisso de fazer alguma coisa e agora você chegou aqui e você não está fazendo. Então, perceba, eu não tô falando que é uma desgraça, alguma coisa que tem que acontecer, mas é algo que precisa acontecer e você tá postergando, você tá atrasando, talvez você nem querendo. Exemplo, às vezes você se comprometeu a trazer um espírito para cá, ou seja, sendo sua mãe ou seu pai, porque esse espírito precisava viver experiências dentro dessa configuração de ser seu filho, sua filha. E aí agora você chegou aqui, você decidiu que você não quer ter filhos. E veja, a gente tem livre-arbítrio. Se você chegou aqui e você decidiu que você não quer ter filhos, beleza, você não quer ter filhos. Mas eu sinto que aqui o universo tá tentando, porque tem algo que é de interesse deles para a sua evolução, que essa coisa aconteça. Aqui talvez você assumir um papel, assumir uma posição, pode ser no campo profissional, né? Por exemplo, você precisa trabalhar com espiritualidade para levar algumas mensagens para as pessoas. A carta da conversa fala disso. E você não está fazendo. Você assumir talvez um posicionamento dentro de um grupo religioso, seja da religião que for. Eu percebo que para muitos aqui envolve você ter relevância de algo, porque você tem uma mensagem para passar. E você evitando que isso aconteça, e aqui diz, é chegada a hora, isso precisa acontecer.
Aqui a carta da criança reforça o primeiro exemplo que eu dei, de você precisar trazer uma criança para um espírito para essa existência, né? E aí aqui na sequência a carta da velha senhora é como se, veja, tem pessoas lhe amparando. Você não tá só. Por mais que você esteja com medo de fazer isso que você sente que você deveria estar fazendo, mas você tá meio que se esquivando, você está sendo amparado, amparada por uma espiritualidade muito sábia. E aqui a carta da velha senhora diz: você tem plenas condições de fazer isso. Se você tem medo de fazer isso, perca o medo, você é capaz de fazer isso. Às vezes, a gente traz traumas desta vida e de outras vidas. E aí, por experiências que a gente viveu nesses outros momentos da nossa existência, a gente bloqueia e trava o dia de hoje, o momento presente. É como se você, a carta dos suspiros, você tá vendo essa situação chegando nesse barquinho, né? E veja, ela tá suspirando, meio melancólica. Você tá vendo essa situação chegando e isso tá te causando, sabe, aquele sentimento de, meu Deus, será? Será que eu vou dar conta? Não sei se eu quero. Não sei se eu não mudei de ideia. Mas aqui com essa carta me diz que se você deixar isso acontecer, vai ser abençoado, Sagita. Eu vou pedir aqui, já começar a clarificação com o Rider-Waite-Smith. Vamos ver se tem mais alguma mensagem, o que a gente pode aprofundar aqui. Pajem de copas, o pajem de copas principalmente, que todos os pajens representam crianças. Mas o de copas principalmente, eu sinto que para muitos aqui tem uma criança que precisa vir. Ela quer vir, você combinou com ela que ela viria. Queria mais duas, vieram duas, vou aceitar. 9 de espadas, a carta dos tormentos da mente, pensar demais, racionalizar demais, te fazendo ter insônia, não conseguir dormir, porque você não consegue pensar parar de pensar nisso. Gente, sabe o que me veio aqui agora? E tudo que vem aqui, vai surgindo na minha cabeça, eu falo, porque eu sei, né, de onde vem. Página de novo. No meio da carta dos tormentos da mente, uma criança de cada lado. Sabe, você chegou num limite tão grande de bloqueio dessa situação, e o fundo do deck eu já vou mostrar, ele reforça essa ideia, que para quem for uma situação que você precisa trazer uma criança para o mundo, você se bloqueou de tal maneira para que isso não aconteça, que você travou até a sua vida sexual, porque é através do sexo que a gente concebe uma criança, né? Você não sabe disso, mas a sua vida sexual tá bloqueada nos últimos meses, talvez nos últimos anos, porque o teu trauma, o teu medo de conceber uma criança tá bloqueando a sua vida sexual. Ou seja, se você resolver esse trauma, esse bloqueio, você reativa a sua vida sexual. Fundo do deck, 4 de espadas. A carta da pessoa que tá ali sem fazer nada. Ou seja, a sua vida sexual inativa. Ele tá ali dormindo, parece até que tá morto, né? Mas ele tá ali dormindo. O 4 de espadas fala sobre a pessoa que se retira, não toma partido naquela situação, não tá fazendo nada. E ó, sequência, a carta da temperança, que é a carta do equilíbrio, da medida perfeita. Você precisa encontrar o equilíbrio dessa situação. Os amantes, a espiritualidade, os anjos estão loucos para unir você com uma pessoa.
Só que o teu bloqueio tá impedindo isso. Porque se eu me unir a uma pessoa, se eu arranjar um namorado, uma namorada, eu vou ter que voltar. Isso é inconsciente, óbvio. Porque conscientemente você quer arranjar um namorado, uma namorada, quer ter uma vida sexual ativa. Mas inconscientemente você pensa, se eu arranjar um namorado e eu voltar a ter uma vida sexual, pode ser que eu conceba um filho, uma criança. E esse teu bloqueio tá impedindo isso. Só que essa ou essas, talvez, né? Até podemos falar de gêmeos aqui, estão batendo na porta. Eles estão lá no portão. Como é que é? O que você tinha combinado com a gente? Vai desistir agora? Nós estamos aqui esperando. A gente está atrasando, a gente está retardando a nossa existência, a nossa evolução para esperar você chegar no momento certo e você não chega nunca nesse momento certo? Que mensagem forte, Sagita! Vou tirar mais uma mensagem aqui com o mitológico. Claro, gente, que essa mensagem é para pessoas que ainda podem conceber um filho, né? Se não é o seu caso, você já tem lá, né? Já entrou na menopausa, já tem mais idade, essa leitura não é para você. Então, assista lá aos seus outros signos fortes no mapa, certo? Lua, Vênus, ascendente. Vamos lá. Sagitário. 7 de ouros. Veja, 7 de ouros. Aqui, Dédalo, ele já tinha uma estrutura sólida, consolidada. E aí, olha que interessante, né? A leitura vai fluindo. Essa rainha aqui, eu acho que é a Pacify, se não me engano. Ela chega oferecendo dinheiro para ela fazer um trabalho para ele, porque ela quer ter relações sexuais aqui com outro personagem. Ou seja, ela ofertando algo para ele porque ela quer se relacionar sexualmente com outra pessoa, né? Com um touro. É mitologia, né, gente? Com um touro. E ele pensando, será se eu aceito? Será se eu faço esse trabalho para ela? Ó, ela tá me ofertando algo novo aqui, dinheiro. Sabe, você pensando se você volta a essa atividade que inconscientemente você sabe que pode te gerar filhos. 7 de copas. Uma decisão precisa ser tomada, algo precisa ser escolhido. Óbvio que você tem opções, essas duas cartas falam sobre ter opções. Aqui, ele tá pensativo se ele aceita ou não o que ela tá ofertando. Aqui, vários caminhos e a psique precisa escolher entre uma dessas taças. Tá nas suas mãos essa escolha, Sagitário. Só que claramente você precisa tomar uma decisão. E eu sinto aqui que essa questão do bloquear a vida sexual por medo de conceber uma criança, isso de maneira inconsciente, isso ele é como que eu vou dizer? Um símbolo. Para alguns pode ser exatamente isso, mas para outros não é exatamente isso, mas você sente que você está bloqueando algum aspecto da sua vida. Viraram muitas, tá? Você está bloqueando algum aspecto da sua vida por medo que o destino se cumpra. E entenda, você pode estar pensando assim, meu Deus, mas se eu tô com tanto medo assim disso se cumprir, misericórdia. Se eu conceber uma criança, essa criança vai ser o quê? Vai ser filhote de Hitler?
Não é essa a questão, gente. Às vezes, essa pessoa, essa criança que vai ser concebida, ela é um ser de luz, iluminada. Mas você tem algum bloqueio com relação a isso. O louco. Ai, gente, eu amo tanto o tarô que vocês não fazem ideia. O louco. E veja, eu acabei de falar que talvez seja um ser de luz. O louco, ele representa a inocência. E aquela inocência, não da pessoa primitiva que faz tudo errado porque não tem consciência do que tá fazendo, mas aquela inocência de quem acendeu. E a criança, ela representa a inocência. E aqui o louco tá representando ele começando uma vida nova. Inclusive, aqui a representação simbólica dessa caverna que ele tá saindo é o útero da mãe. Então ele tá saindo da caverna e iniciando uma nova jornada. E representa o bebê quando sai do útero da mãe, sai da barriga da mãe, começando uma nova jornada, uma nova vida. E é preciso porque o louco fala sobre dar um passo de fé. É preciso que você dê um passo de fé. Você não tem todas as respostas, você não sabe o que vai ser do dia de amanhã. Nem que você jogue tarô, você sabe o que vai ser o dia de amanhã. Acredite, confie, se abra para isso. Porque dessa situação, Sagitário, pode vir algo maravilhoso. Sabe o que eu percebo aqui? Eu já vou mostrar o fundo do deck para vocês. Que essa criança, de fato, ela é iluminada. Talvez ela venha, inclusive, para fazer grandes coisas. E aí você quis se preparar para concebê-la, para recebê-la. É como se em dado momento aí do seu passado, você teve a oportunidade de conceber essa criança, mas você falou, não, eu não tô preparada. Porque eu não vou estar à altura de criar uma criança que, na verdade, é um espírito tão evoluído assim. E aí você pediu um tempo de preparação. Fundo do deck, o julgamento. Eu sempre gosto de falar que aqui no mitológico, o único personagem que repete duas vezes, em dois arcanos diferentes, é o Hermes. Ele aparece lá no comecinho da jornada, no arcano número 1, que é o mago, e ele aparece de novo aqui no final, no julgamento, que é o número 20. E aqui ele está completamente mudado, transformado. Ele fez toda uma jornada de crescimento, de evolução, de iluminação. Então, o Hermes do julgamento, aqui no mitológico, né? O Hermes do julgamento não é mais o Hermes lá do mago, porque ele evoluiu muito nessa jornada. E é como se você tivesse pedido isso. Espera, talvez alguns anos, mas espera porque eu preciso chegar à altura de receber essa situação na minha vida. Veja, pode ser uma criança, mas pode ser um relacionamento também. Mas eu sinto que para a maioria é uma criança. Eu preciso estar à altura para receber essa situação na minha vida. E aí o destino, a espiritualidade te concedeu esse tempo. Mesmo porque, lembra que eu falei que você tem livre-arbítrio. Eles não vão impor nada. Se você falou, espera, eu quero mais tempo para me preparar, eles não iam dizer, não, a gente te manda. Eles te deram mais tempo. Só que agora, eles estão falando como é que é. A gente já te deu tempo. Entre outras coisas, existe um relógio biológico. Se você esperar muito, nem engravidar mais você vai poder. Vamos lá, Sagitário. Que leitura, gente. 7 de ar.
que é uma carta que fala de estratégia, ó, planos que precisam ser revistos, mais coisas acontecendo além do que se vê, e aqui diz momento inoportuno. O que eu entendo aqui? Primeira coisa, eu sinto que vocês estão colocando este momento como inoportuno, como não é a hora, não tô pronta. Por quê? Porque tem mais coisas no oculto que precisam ser revistos. Talvez algumas de vocês, talvez até fazer terapia. Se conectar mais com a sua espiritualidade. Se abrir mais para essas possibilidades. Porque enquanto você não fizer isso, não adianta. Eu assisti uma leitura de tarô ali do Pixie Tarô. E aí ele me falou isso, ela me falou isso, e agora eu tô preparada. Então eu sinto que é dessa maneira o momento inoportuno. Talvez essa leitura tenha te aberto os olhos para isso. Mas agora, antes de manifestar e cocriar isso, você precisa ir trabalhar o seu interior. Porque se é o seu interior que tá bloqueando isso de se realizar na sua vida, não é uma única leitura de tarô que vai abrir seus caminhos. Talvez isso daqui te contou, essa leitura tá te contando que você precisa trabalhar nesse sentido. Aí você fala, beleza, estou de posse dessa informação, então agora eu vou trabalhar isso. E aí nós temos na sequência um rei de água, que é o rei de copas, e aqui fala assim, ó. Abra seu coração e a mente a quem está à sua volta. Conselhos confiáveis e sinceros e trabalho de caridade. Esse conselhos confiáveis e sinceros tá dizendo, eu enxergo dessa maneira, tá dizendo, pode confiar nisso que você tá ouvindo. Isso é confiável. E abra seu coração e a mente a quem está à sua volta. Se abra para as possibilidades de entrar num relacionamento. Lembra que eu falei que muitos de vocês bloquearam até a vida afetiva? Porque se você arranjar um namorado, aí você vai voltar a ter vida sexual e daí pode conceber a criança. Se abra para isso, se abra para conhecer pessoas, se abra para viver um grande amor. E fundo do deck é a carta da estrela, signo de Aquário. Momentos felizes, faça planos positivos e otimistas a longo prazo e está no caminho certo. A carta da estrela, gente, ela fala muito sobre a espiritualidade. E olha que interessante, né? Para fechar com chave de ouro mesmo. Ela fala sobre a espiritualidade nos guiando, sendo a nossa estrela guia. E ela fala também, entre outras coisas, sobre vidas passadas, reencarnações, coisas que a gente leva de uma vida para outra. Então eu sinto que para muitos sagitarianos essa questão tá muito forte. Mas o conselho bem claro aqui, Sagitário, é: deixa o destino agir na sua vida. Se abra para isso. Bom, Sagitário, é isso que eu tenho para vocês. Espero que possa ter te ajudado de alguma maneira. Convido vocês a se inscreverem no canal, curtir, comentar, compartilhar. São as interações que vocês deixam aqui que ajudam esse canal a continuar existindo. Gratidão a todos que ficaram até aqui. Um grande beijo, fiquem bem e até mais. Tchau!